Por que as pessoas dão tanta atenção à opinião alheia e se deixa guiar por ela? É o caso da crítica, né? Se a pessoa fala bem de você, você fica bem. Se a pessoa fala mal de você, você fica mal. Nós somos moldados mediante a opinião dos outros acerca da nossa natureza? Sim ou não? Se você quiser saber sobre o tema, espere após a vinheta. Por que o julgamento e as críticas atormentam certas pessoas? Interessante que quando falamos de tormento, as pessoas sentem tormento por aquilo que elas se identificam, né? As pessoas apenas vão sentir dor com algo que elas se identificam e não aquilo que elas não se identificam. Interessante que se você chamar uma pessoa que ladra, ela não sendo, o que a mesma pode ficar? Ela pode ficar indignada por uma ação injusta. Ela verifica, mediante a sua história de integridade e de lealdade às pessoas, ela vê que não é uma pessoa corrompível, é uma pessoa leal. Mas por que a incomoda? Incomoda a pessoa porque essa pessoa tem um senso de justiça. Tem um certo senso de justiça. Mas tanto que essa pessoa fica indignada, mas com o tempo passa, né? E essa pessoa volta à sua vida normal, embora magoada. Mas quando essa pessoa é ladra mesmo, essa mesma pessoa que é ladra, ela tende a ser totalmente dissimulada. Isso, se a pessoa, quando ela é dissimulada, essa pessoa ela não pensa em um senso de justiça. Ela pensa o quê? A favor dela mesma. Então essa pessoa vai atribuir um ato totalmente irônico quando é julgado. O interessante é que quando uma pessoa que tem um certo tipo de autoestima muito baixa, né, essa pessoa, quando ela é acusada de algo que ela não é, essa pessoa ela entra em uma profunda crise. O porquê? Porque é interessante que ela vai cavucando dentro dela mesma, né, as ações, porque ela é uma pessoa má, mesmo não sendo. Você é ladra, né, por exemplo. E duas pessoas vão agir de um modo totalmente indiferente. O justo vai ficar indignado, né? E o perverso, ele vai ser totalmente irônico. Porque para ele, tanto faz ser xingado ou não. Mas uma pessoa que tem um senso de autoestima muito baixa, o que vai acontecer? Essa pessoa sendo xingada, não dentro desse contexto, né? Mas, por exemplo, em determinados outros contextos de ofensas, né? Mesmo de coisas mais banais. Você é gordo, você é baixo, você é feio, você é antipático, né? Você não se dá bem com ninguém, você é uma pessoa iracunda, você é uma pessoa triste, você é uma pessoa melancólica. O que acontece com essa pessoa que tem uma autoestima muito baixa? Essa pessoa ela se vincula aos sentimentos que ela tem como se fosse dela. Então, a partir desse princípio, a pessoa vai se corroendo, né? E esse corroer é uma dispepsia. Você vai se remoendo, sabe? Você se corrói por dentro e você sempre vai procurar motivos, né, para a pessoa, porque você é uma pessoa má, porque você se considera uma pessoa má, mesmo não sendo, em determinados conceitos. Eu digo, por exemplo, nesse aspecto no campo da ofensa. Então, a pessoa que tem uma autoestima não muito valorizada, né, uma pessoa que não tem uma autoestima muito boa, ela sempre vai se achar sim uma péssima pessoa. Porque essa pessoa, por exemplo, ela tenta estabelecer um vínculo, não dá certo.
O que acontece? O que eu fiz de errado? Então a pessoa já vai lá atrás. A pessoa tenta estabelecer um vínculo emocional, ter uma namorada, e não consegue. Nossa, eu não consigo uma namorada. O que eu tenho de errado? Então, esse desprezo que essa pessoa está sentindo, tanto pelo julgamento dos outros, tanto quanto pelo desprezo dos outros, faz ela mesma se identificar com o sentimento que ela tem como se fosse dela. Então, a mente, ela tem essa espécie de colar. Nós colamos, por quê? Por que a mente cola? Porque nós se estabelecemos por conceitos. A nossa primeira experiência acerca do mundo, ela é sensitiva, né? Ela é totalmente corporal, né? E com o tempo nós vamos conceituando, na verdade, essa experiência como parte da nossa constituição, né? Por exemplo, você tem aquela experiência que te traumatiza, e essa experiência vai se tornando uma espécie de ideia que você tem. Não uma ideia que você tem sobre a experiência, mas a ideia que você está tendo de si mediante essa experiência. Porque você não teve uma capacidade muito grande de abstração acerca dela. Porque as crianças não têm uma capacidade de abstração. As crianças apenas sentem a experiência sem um juízo de valor. O juízo de valor e o nosso conceito de valor vai sendo alimentado durante os períodos, né? Até, por exemplo, formar a nossa parte intelectiva, a nossa parte moral. Mas o interessante é que as pessoas, elas se vinculam aos seus sentimentos ruins como se fosse o dela. Então, cada vez que você tem uma experiência desagradável, você vai se identificar como alguém desagradável. Cada vez que você tiver uma experiência triste, você vai se identificar como uma pessoa triste. Cada vez que você tem uma experiência melancólica, você vai se identificar como uma pessoa melancólica. Por quê? Porque temos a tendência, as pessoas têm a tendência de vincular as sensações, né, que elas têm em determinado momento, como se fosse parte da sua integridade psíquica, né? Então, ela tem essa espécie de cola. É uma coisa muito interessante, por exemplo, quando uma pessoa perde uma pessoa amada, né? Perde um namorado que a amava. Então o que acontece? Ela perdeu uma parte dela. Então a pessoa, o que ela vai pensar? Eu sou a pior pessoa do mundo porque eu perdi esse namorado. Essa pessoa, sem essa pessoa minha vida não faz sentido. Então ela perde uma parte dela. Então ela colou, sabe, a experiência que ela tem com ela na outra pessoa. Porque a sensação que eu tenho do outro é a projeção que eu tenho sobre o outro. É uma sensação que é minha, não é dela. Mas sempre colamos as sensações que temos, né, no outro, como se o outro tivesse um poder sobre nós. E as pessoas têm um poder sobre nós, porque o ser humano ele é um ser totalmente afetivo, né? O nosso universo é totalmente afetivo, tudo afeta tudo. As pessoas afetam o mundo afeta as pessoas afetam a sua comunidade, a comunidade afeta a sociedade afeta a comunidade e a comunidade afeta o indivíduo. Então nós temos essa espécie de valores que são valores estritamente sociais. Mas o problema é que quando nos vinculamos a esses valores sociais, mesmo não sendo, mediante a característica da experiência. Então, uma pessoa, por exemplo, que costuma perder constantemente, não significa que essa pessoa é fracassada. O fracasso está em parar, não em cair. O cair, o homem cai, ele se machuca, se fere, se magoa constantemente. Mas ele tem a capacidade de erguer e enfrentar as circunstâncias, sabe? E se adaptando até mesmo a elas, né? Como fortificação do ego. Mas o interessante é que o fracasso não está vinculado em cair, mas sim em desistir, né? Porque quando você se fala, né? Quando você alimenta que você é triste, é fracassado, é uma pessoa que não vai melhorar, na verdade você não melhora, porque você está se identificando com o sentimento que você possui e você cria uma sensação
né, sobre os seus próprios sentimentos, como se não houvesse uma espécie de saída. Então, uma pessoa que se guia totalmente pelas sensações, tanto boas quanto más, é uma pessoa tipicamente passional e ela nunca vai atravessar esses sentimentos. O que existe além da dor? O que existe além do prazer? O que existe além da alegria? E o que existe além da tristeza? Nós, ocidentais, pensamos dessa maneira porque o nosso pensamento ele é estritamente dual. Se eu não sou bom, então eu sou mal. Se eu não sou alegre, eu sou triste. Ora, se eu não sou animado, eu sou desanimado. A concepção do oriental ela é totalmente não dual, né? Ela olha a realidade por cima e ela baseia as suas decisões não mediante as sensações. Porque a sensação, dentro do próprio pensamento budista, ela tem uma concepção de vacuidade. O que é vacuidade? Vacuidade é totalmente diferente de vazio. Vacuidade, por exemplo, são determinadas situações que geram determinado fenômeno que te influencia. Por exemplo, eu bato na mesa. O som, ele é vacuidade ou ele é essência, como os ocidentais acreditam? E como os orientais acreditam, é totalmente diferente. O ocidental acredita que o som é essência. E o oriental é vacuidade. E o que é vacuidade? Por exemplo, como é que eu faço para esse som chegar até você? Eu tenho que bater na mesa. A mesa, o que ela faz? Eu bato na mesa, a mesa produz o som pega, passa pelo microfone. Esse microfone, ele pega o som mecânico, transforma em sinais elétricos. E dos sinais elétricos vai chegar até o seu microfone, que vai se transformar o quê? Em sinal acústico. Então não há só um elemento que forma, por exemplo, o temperamento e a característica da pessoa. Né? Dentro da filosofia oriental há essa característica de vacuidade. As pessoas são, mediante os experimentos que ela tem acerca da vida. Mas há de se mudar essa experiência. O interessante é que os orientais acreditam que as pessoas não mudam de mente. Eles mudam a percepção que a mente tem acerca de si. Tem uma frase de Martinho Lutero que diz o seguinte: eu não posso impedir que as aves voem sobre a minha cabeça, mas eu posso impedir que elas façam ninhos. O que isso significa? A dor, o desagrado existe, sempre vai existir. O sofrimento está em você alimentar essa dor e você se identificar com essa dor. Quando você se identifica com essa dor, você se torna, na verdade, uma parte dessa dor, como se ela fosse uma constituição sua. Mas ela se torna tanto uma constituição sua, quanto mesmo quando nos alimentamos dessa dor. Né? Alimentamos dessa dor e pensamos sobre a dor. Esse é o problema, porque quanto mais abstraímos sobre a dor, sobre a tristeza, criamos mais angústias e ansiedades. Então, a pessoa não é aquilo que ela sente, a pessoa não é aquilo que ela pensa, muitas vezes, e a pessoa não é aquilo que ela age. A pessoa, ela é, por exemplo, de acordo até com o pensamento oriental, a pessoa é circunstancial, né? E é uma crítica até que Kant ele faz, aos chineses, porque Kant ele fala que parece que os chineses não têm um código de ética, mas os chineses, baseado na sua filosofia, que se baseia na filosofia de Confúcio e de Lao Tse, dentre vários outros filósofos chineses, eles se identificam de certa maneira. Se o universo é circunstancial, o homem também é circunstancial. O que ele tem que mudar? A sua percepção sobre essa circunstância e caminhando conforme a natureza. O que significa isso? Não posso desvincular a dor e a tristeza, mas eu posso sim desvincular a abstração que eu faço da dor e da natureza,
essa abstração que eu faço da dor e da natureza, o que me gera um certo sofrimento. O sofrimento, sim, ele existe, ele é inerente à natureza, mas você se deixar se levar pela opinião alheia, né, e pela opinião dos outros acerca daquilo que você é, você na verdade está entregando a sua identidade aos outros, para que os outros formatem você não como você é, mas sim como os outros gostariam que você fosse. Se vocês estão gostando dos vídeos que eu estou postando, por gentileza, dê um joinha no nosso canal, aperte o botão do like, divulgue o nosso pequeno canal. E como sempre, eu agradeço o carinho e a atenção de todos e até a próxima.